Bom, fala galerinha, vamos lá, boa noite. Agora que ficou bom para eu poder fazer essa gravação aqui para vocês, né? Mas é o seguinte, vamos começar a falar sobre a introdução à termodinâmica, beleza? Daqui para a gente falar de termodinâmica, né? Vamos estudar toda a parte gasosa de um gás, beleza? Então coloquei aqui, ó, essa matéria é matéria de segundo ano de ensino médio, né? Vocês veem isso aí um pouquinho em química também, beleza? Mas vamos falar agora da parte de física, tranquilo? Então vamos lá. Então aqui, todo gás, né, ele é caracterizado por por três grandezas: volume, pressão e temperatura, beleza? Primeiro passo para a gente começar a estudar a característica dos gases são entender as características dele, que vão ser quem? Volume, pressão e temperatura. Beleza, galera? Então, falando nisso aqui, ó, de pressão, volume e temperatura, né? Eu vou no quadro aqui mostrar uma coisinha para vocês. Bom, como eu estava explicando para vocês, né, aqui na tela, vamos aqui as variáveis do gás: pressão, volume e temperatura, beleza? Pressão, unidade de pressão, o que que é? ATM ou PA. ATM, né? Pressão atmosférica, ou PA em Pascal, beleza? Então, unidade de pressão, sempre ATM ou PA. O volume do gás, sempre medido em litros ou metro cúbico. Temperatura, medida sempre na temperatura absoluta, ou seja, o Kelvin, tranquilo? E aí vamos só aqui umas transformações, ó, entre PA e ATM. Um ATM equivale a 760 mmHg, milímetro de mercúrio, beleza? Então, um ATM vale 760 mmHg. Um PA é igual a 1 Newton por metro quadrado. E um ATM equivale a 10 elevado a 5 PA, tranquilo? De novo, ó, um ATM é 760 milímetros de mercúrio. Um PA equivale a 1 Newton barra metro quadrado e um ATM equivale a 10 elevado a 5 PA, tranquilo? Aqui na unidade de litro, 1.000 litros é igual a 1 metro cúbico, beleza? Né? E aí a gente vai trabalhando. 1 litro é igual a metro cúbico, sei lá, 100 litros, 0,1 metro cúbico, 500 litros, 0,5 metros cúbicos, tranquilo? Beleza? Matemáticazinha lá no fundamental. E a temperatura Kelvin, né? Se tiver em Celsius, é TC mais 273. Tranquilo, galera? Bom, vou dar uma afastada aqui para vocês visualizarem melhor isso aí, né? E vamos voltar para a tela. Bom, gente, agora que a gente já entendeu, né, as variáveis do gás, né, como que elas funcionam, como essas conversões, é o seguinte. Então vamos agora entender, ó, a equação de Clapeyron, né, ou a equação de gás ideal, beleza? A equação de Clapeyron, ela diz para a gente o seguinte: que a pressão vezes o volume de um gás, ela é igual a nRT. N é o número de mols, tá? O número de moléculas, né, desse gás, tá? R é uma constante universal dos gases perfeitos, tá? Esse R aqui, ele pode ser dois valores assim, na verdade é o mesmo valor, mas isso vai variar um pouco dependendo da pressão dada, tá? Esse R, ele pode assumir o valor de 0,082 atm.l mol.k, ou ele pode assumir o valor de 8,31 joules mol.k, beleza? E aí, você vai falar agora, Flávio, poxa, mas se o R ele pode assumir dois valores, quando é que eu vou usar esse 0,082 e quando é que eu vou usar esse 0,081? Você vai olhar aqui para a pressão, beleza? Se o problema te deu a pressão em ATM, um gás com uma pressão de 5 atm, 6 atm, 2 atm, você vai usar esse R aqui com esse valor de 0,082. Se a pressão te der uma pressão em Pascal, uma pressão de gás de 0,1 Pascal
de 0,8 Pascal, 2,3 Pascal, tá? Então, se essa pressão aqui foi em Pascal, você vai usar o Rzinho como 8,31, beleza? E o T, temperatura, sempre em grau Kelvin. Grau Kelvin não, perdão, não existe, tá? Sempre em Kelvin, tá? Na escala absoluta, tranquilo? E aí a questão pode vir lá em grau Celsius. Você vai converter grau Celsius para grau Kelvin, né? Com aquela formulazinha que eu acabei de mostrar para vocês no videozinho aqui passado, tá? E eu tenho aqui uma outra equação, a equação geral dos gases, que ela me diz aqui, ó, PI VI é igual a PF VF TF. Pressão inicial vezes volume inicial dividido pela temperatura inicial vai ser igual a quem? A pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Quando é que eu vou usar isso aqui? Isso aqui nós vamos usar quando todas as variáveis de um gás estiverem mudando, beleza? A gente vai usar isso aqui quando todas as variáveis do gás estivessem mudando. Exemplo, o gás tinha uma pressão inicial de 2 atm, passou para 5 atm. O gás tinha um volume inicial de 10 litros, agora ele ocupa 15 litros. E a temperatura inicial era 50 K e passou a 300 e passou para qual temperatura, tá? Ou seja, tudo aqui mudou, né? Ou seja, vou ter que achar alguma variável aqui, né? Vou fazer um exercício aqui de exemplo já para isso aqui, né? Vamos usar essa formulazinha. E quando é que eu vou usar isso aqui? PV igual a nRT. Quando o problema ele falar comigo isso aqui, ó. Quando ele falar comigo, se ele me falar um gás de massa molar e vai me falar com o número de mols, ele vai me falar. Aí ou vamos usar essa aqui, PVNRT, ou vamos usar essa aqui, beleza? Vamos aqui no quadrinho, que eu vou mostrar para vocês aqui uma setinha aqui para poder memorizar isso aqui. Bom, galerinha, como eu falei com vocês, para a gente tentar memorizar um pouco isso aí, né? Como física tem toda aquela brincadeira de memorizar as coisas, a formulazinha PV igual a nRT. Se você for um cara centrado, religioso, você vai rezar pro seu irmãozinho. Por você nunca rezei tanto. Por você nunca rezei tanto, beleza? Isso só se você for um cara religioso, se preocupa com seu irmão. Se você é um cara sacana, você vai decorar como? Que a puta velha não recusa tarado. Beleza? Ó, vamos aqui, ó. Puta velha não recusa tarado. E errada não tá, né? E a outra, aqui não tem memorização, mas PVT Povotó, você pode gravar dessa forma, tá? A PIVITI, que a gente viu PF, VF, TF, você pode gravar aí como PVT Povotó, beleza? Só lembrando que isso aqui é quando tudo estiver variando, tranquilo? Eu já vai estar aqui para a gente fazer um exercício agora sobre isso. Bom, galera, como eu falei com vocês, vamos aqui fazer um exercíciozinho. Já coloquei aqui no Word mesmo, para a gente poder entender. Vamos lá. Certa massa de um gás ideal ocupa um volume V1 de 60 litros a uma temperatura T1 de 100 Kelvin e uma pressão P1 de 5 atm. Se aquecemos esse gás de modo que a sua temperatura T passe para 400 K e seu volume passe para V2 de 100 litros, qual será o novo valor da pressão? Beleza? Olha só, é um problema que tudo aqui está variando. Beleza? Ó, o volume era 60 litros, passou para 100 litros. Temperatura era 100 K, passou para 400 K. Pressão era 5 atm e quer saber o novo valor da pressão. Tudo está variando. Beleza? Agora vamos no quadro aqui para a gente poder fazer essa correção, entender isso aqui. Bom, vamos corrigir aqui, né? Vamos lá, formulazinha P1V1T1, P2 V2T2 ou PF VF TF, beleza? Então vamos lá. A pressão 1, né? O problema me falou que era 5 atm. O volume 1, o problema me falou que era 60 litros. A temperatura 1, o problema me falou que era 100 K. Agora
A pressão 2 ou a pressão final é quem eu quero saber. O volume final é 100 litros, né? E a temperatura final é 400 Kelvin. Beleza? Agora o que a gente faz? Regra de 3, direto. Beleza? Então aqui vamos lá, ó. Aqui em cima, 5 vezes 60 dá 300. Vamos resolver aqui primeiro. Isso aqui eu vou colocar que é 100 PF sobre 400, né? Vamos lá, gente, é de física, né? Tem um montão de zerinho aí. O que a gente faz? A gente pode cancelar um montão de zero, ó. Cancela esse zero, cancela esse zero, cancela esse zero, cancela esse zero, cancela esse, cancela tudo. Vamos lá. 1 vezes 1 PF é só o PF. 4 vezes 3, 12 ATM é a pressão final. Belezinha? Tranquilo, moleza, né? Vamos voltar lá na tela. Bom, galera, agora a gente voltando aqui na nossa tela, é o seguinte, a gente acabou de fazer o exercício, né, sobre P1, V1, T1, P2, V2, T2, quando está tudo mudando, tá? Agora a gente tem aí umas transformações particulares, né? O que são transformações particulares? É quando uma das variáveis do gás ela não muda, ela se mantém constante, beleza? Então vamos lá, uma transformação isotérmica, tá? Iso igual termos temperatura, ou seja, temperatura constante, ou seja, a temperatura não mudou, a pressão mudou, o volume mudou, mas a temperatura não mudou. Ou seja, temperatura constante, nós teremos uma coisinha chamada transformação isotérmica, beleza? Ou chamada lei de Boyle, tá? A transformação isotérmica ela é conhecida como a lei de Boyle, né? Que ele comprovou, né, que a temperatura é constante quando uma pressão de certa massa ela é inversamente proporcional ao volume, tá? Repare aqui na terceira linha de baixo para cima, eu coloquei aqui, ó, PV, pressão vezes volume constante, ou P0 vezes P0, V0 igual PIV sem o Pzinho, tá? E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês o gráfico de uma transformação isotérmica, como que ela fica graficamente. Bom, estamos aqui com o gráfico na tela, na transformação isotérmica. Vamos aqui, eu tinha aqui, né, um recipiente com um material qualquer, beleza? Material qualquer não, com gás, beleza? Eu tenho material aqui com gás, né? E eu não aqueci esse gás, nem resfriei esse gás. A temperatura desse gás, ela era uma temperatura X qualquer aqui, ela permaneceu sendo uma temperatura X aqui. Mas a pressão e o volume teve variação aqui, ó. Ou variou a pressão e aumentou o volume, ou variou o volume e aumentou a pressão, mas a temperatura se manteve constante, beleza? E aí o gráfico, né, dessa equação da lei de Boyle, da transformação isotérmica, o nosso gráfico é essa linhazinha aqui, ó, chamada isoterma, beleza? É uma isoterma, tá? Aí repara aqui, ó, no comecinho do gráfico, eu tinha um volume e uma pressão, eu estava com o meu material lá em cima. Depois, no segundo ponto aqui, o meu volume foi reduzido pela metade e a minha pressão foi multiplicada por 2. Né? E no terceiro ponto aqui, o meu volume foi reduzido a terça parte e a minha pressão foi multiplicada por 3, beleza? Essa aqui é a primeira transformação, é a transformação chamada isotérmica. Segunda transformação nossa é a transformação isocórica ou isovolumétrica, tá? Mas é o mesmo nome. Isocórica, isométrica ou isovolumétrica é a mesma coisa, tá? Está envolvida com volume, tranquilo? Gravem esse nome.
isocórica, isométrica ou isovolumétrica é a mesma coisa, tá? Ou seja, se tem volumétrica no nome, o volume é constante, o volume não vai ser considerado. Então, se a gente olhar aqui, ó, no finalzinho do desenho, estou passando o mousezinho aqui, o volume não mudou. Então, eu só vou usar P sobre T, P sobre T. P0 V0 é igual P sobre T, ou P1 T1, P2 T2, PI TI, PF TF, PI TI, PO PO. Como você vai usar não importa, beleza? É só você lembrar. Que a gente acabou de ver, na isotérmica, você não vai usar o T, porque se ele é constante, não faz sentido você usar aqui, certo? Né? Vamos só lembrar a matemática um pouquinho. Se eu tenho uma equação e eu tenho uma coisa igual de um lado e do outro lado, eu posso cancelar ela, né, na temperatura. Se a temperatura de um lado e do outro são iguais, eu posso cortar. Agora, é a mesma coisa que o volume, tá? Se o volume é constante, o volume aqui e o volume aqui, eu posso cortar ele fora, né? Não preciso usar. Eu só vou usar pressão e temperatura, beleza? E essa é chamada transformação isovolumétrica e é a lei de Charles, beleza? Por quê? Porque o físico Charles Gay-Lussac, beleza? Então, na transformação isotérmica, nós temos a lei de Boyle. Na transformação isovolumétrica, nós temos a lei de Charles, né? E vamos agora para a terceira transformação. Nossa terceira transformação isobárica, tá? Se na primeira transformação isotérmica, temperatura constante. Segunda transformação isovolumétrica, volume constante. Terceira transformação isobárica, pressão constante, beleza? Então agora na transformação isobárica, o que nós temos? Nós temos agora que eu vou usar só volume, VITI é igual VOTO, ou V1T1 vai ser igual V2T2. Não vou usar a pressão se a pressão for constante, beleza? Como eu acabei de explicar. Se a pressão aqui é uma coisa e a pressão aqui é igual ao anterior, é uma equação, eu posso cortar ela fora. Beleza, galera? Vamos seguir aqui a aula. Bom, gente, para a gente tentar agora entender isso aí, vamos fazer alguns exercícios. Olha só. Em condições tais que um gás se comporta como ideal, as variáveis do estado assumem os valores de 300 K, 2 metros cúbicos e 4 vezes 10 elevado a 4 PA em um estado A. Sofrendo uma transformação, o sistema chega ao estado B, em que os valores são 450 K, 3 metros cúbicos e P. Quero saber P. O valor de P em Pascal é... Beleza? Então vamos lá. Vamos aqui no quadro. Continuando, nossa formulazinha. P1, V1, T1, P2, V2, T2. E aí vamos lá. A nossa pressão 1, né? Se você voltar aí no exercício, é 4 vezes 10 elevado a 4 PA. Então, nosso P1 é 4 vezes 10 elevado a 4. Vezes o volume 1, que é 2 metros cúbicos, só o 2 mesmo. E a temperatura 1 é 300 Kelvin. Não precisa nem botar o K. A pressão 2 é quem a gente quer saber. O volume 2, ele chegou a 3 metros cúbicos. E a temperatura 2 chegou a 450 K. Beleza? Agora a gente chega aqui, ó, regrinha de 3. Mas antes disso, eu posso melhorar isso aqui em cima. 4 vezes 2, 8. Aqui em cima eu posso melhorar como 8 vezes 10 elevado a 4 sobre 300. 3P2, eu posso colocar aqui direto 3P2 e 450 aqui embaixo. Agora sim, ó, regrinha de 3, beleza? 300 vezes 3P2. 300 vezes 6, 900. Então aqui são
900 P2. Vai ser igual 450 vezes 8 vezes 10 a menos 4. Vamos fazer só o número inteiro, beleza? Vamos fazer só o 400 vezes 8 e o 10 elevado a 4, vamos repetir. 450 vezes 8 vai dar 3.600 vezes 10 elevado a 4. A gente quer saber P2, né? Então, P2 vai ser quem? Vai ser 3.600 vezes 10 elevado a 4 dividido por 900. Corta 0, corta e corta. 36 dividido por 9, isso aqui vai dar 4. Né? Vamos subir aqui, ó. Nosso P2 vai ser quem? Vai ser 4 vezes 10 elevado a 4 PA. Beleza? Então, repare aí que temperatura, pressão se manteve a mesma. Tranquilo? E aí, vamos lá, o problema não falou. Que transformação foi essa? Foi uma transformação isobárica. Lembra? Transformação isobárica, pressão constante. Pressão se manteve a mesma. A pressão 1 era 4 vezes 10 a 4 e a pressão 2, 4 vezes 10 elevado a 4. Beleza? Vamos fazer um segundo exercício. Vamos aqui, ó. Segunda questão. Nós temos o gráfico de uma transformação isotérmica. Né? Tá dizendo aí, ó. A gente tem uma pressão 1, uma pressão 2, volume 1 e volume 2. Né? E o gráfico acima mostra a isoterma de uma quantidade de gás que é levado do estado 1 para o estado 2. A gente quer saber o que? O volume no estado 2. Beleza? Ó, eu tenho aqui, ó, P, V e V. Tranquilo? E aí, se a transformação é isotérmica, o que nós temos? Temperatura constante, não muda. Só vou usar P e V. E aí, o que a gente já viu? Que P1, V1 é igual P2, V2. Beleza? Vamos voltar no gráfico para ver quem é P1 e V1. Ó, P1 é 10, V1 é 2. Beleza? Ó. Então, 10 vezes 2 é igual P2. Vamos ver quem é P2. P2 é 5 e V2 é quem a gente quer saber. 5 V2. Aqui dá 20 é igual 5 V2. Quem é V2? É 20 dividido para 5. V2 é igual a 4. O quê? 4 litros. Beleza? Por quê, ó? Porque o volume inicial, ó, em litros. Beleza? Ó, o volume em litros, então 4 litros. Beleza, galera? Vou botar mais um aqui para a gente poder fechar. Vamos lá. Determine o número de mols de um gás que ocupa um volume de 90 litros. Esse gás está a uma pressão de 2 atm e uma temperatura de 100 K. Olha aí, ó, dado R0.082. Eu vou usar o quê? Eu vou usar PV-NRT. Beleza? Bom, tá aqui, PV-NRT. E agora vamos dados. O gás está a uma pressão de 2 atm e ocupa um volume inicial de 90 litros. Eu quero saber o número de mols de molécula desse gás, que é o N, que vai multiplicar o R, que o problema me deu, que é 0,082, vezes a temperatura, que é 100 Kelvin. 2 vezes 9, 180, é igual a N, que multiplica quem, ó? 0,082 vezes 100. Beleza? Isso aqui vai dar 8,2. O nosso N vai ser quem? Vai ser 180 dividido por 8,2. Isso aqui vai dar pra gente 21,95 mols desse gás. Beleza? Fechou aí?
Vamos lá que eu tenho mais uma coisinha para mostrar para vocês ainda.